Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Oswaldo e você está aqui no canal Professor Oswaldo. E a nossa videoaula de hoje é para falar sobre o fascismo. Sim, partindo do princípio de que a cadela do fascismo está sempre no cio, né, do Bertolt Brecht. Bom, portanto, nós vamos falar então aí sobre a questão do fascismo. Fique com a gente e se você gostar desse conteúdo, já peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal aqui e compartilhe esta videoaula sobre o fascismo. Bom, com as revoluções americanas, francesas e russa, né, ela surge aí uma nova face dos direitos humanos que pretendiam então ser extensiva à humanidade. Então, segundo, né, as respectivas declarações de direitos, mas já sinalizavam então aí para construções que ampliavam então direitos de determinadas classes sociais ou segmentos sociais, como queiram. Então, esses direitos eles não nasciam prontos e acabados. E você vai entender o que eu quero dizer com isso. Bom, um exemplo é o direito ao voto, como uma conquista da sociedade aqui no Brasil, que passou por várias fases. Na primeira eleição, em 1824, né, o voto era censitário, excluindo quem? As mulheres, os escravos, os libertos, não nascidos no Brasil, e os que não atingiu ali uma renda mínima. Portanto, um reduzidíssimo número de pessoas exercia naquele período, naquela época, o direito ao voto. Bom, e as mulheres? As mulheres conquistaram, então, o direito ao voto somente no ano de 1932. Os analfabetos, os adolescentes, os cabos, soldados e marinheiros, depois da nova Constituição. E até hoje, né, existem aí as dificuldades para assegurar, né, o voto dos presos provisórios. É bom lembrar aqui para vocês, né, que temos no Brasil quase 700 mil presos no sistema prisional e que a metade é de presos provisórios. Bom, e mesmo a conquista do voto, né, ela não foi de forma linear e nem contínua, pois no período da ditadura militar, implantada em 1964, durante muitas eleições, o voto universal ele foi suprimido, ou seja, os prefeitos das capitais e das áreas definidas pelo regime como áreas de segurança, né, além de governadores de estados ou dos estados que passaram a ser homologados pelas assembleias legislativas, né, de maneira mais autoritária e também restritiva, ou seja, a escolha do ditador presidente, né, escolhido aí, né, entre os marechais generais e depois proclamado presidente pelo Congresso Nacional. Então, assim, no final da era dos marechais generais presidentes, na escolha do presidente, exemplo de Tancredo Neves, ainda foi indireta pelo colégio eleitoral, sem voto, né, da cidadania, sem o voto do cidadão brasileiro que clamava naquele período das diretas já no ano de 1984, com a emenda Dante de Oliveira, que preteria aí, né, o voto direto, o cidadão com o direito de escolha. E a gente não teve. Então a gente tem aí que a liberdade e a democracia, elas são o que, gente? A luz e o oxigênio, né, dos movimentos sociais e também dos direitos humanos, ou seja, é esse calor da democracia que faz então aí emergir, né, os movimentos de direitos humanos e estes dão aí o formato, né, a amplitude da democracia em cada país. Ou seja, as ditaduras elas são incompatíveis com os direitos humanos, né? O que não significa que nas democracias esses direitos não sejam ameaçados pelos conservadores e também pelo o pensamento da direita. Para vocês terem uma ideia, na década de 1960, né, quando se discutia o Projeto Nacional de Desenvolvimento para o Brasil, né, muitos segmentos e grupos sociais integravam essas lutas. As mulheres, os negros, os povos indígenas, a juventude e de maneira ainda periférica, né, o que nós conhecemos hoje, né, o LGTB, né, ou LGBT, perdão, né, LGBT, que estavam aí presentes nas lutas pelas reformas de base, né, mas nem sempre eram compreendidos e aceitos. Por quê? Pois exigiu-se o reconhecimento e os espaços próprios para esta galera, para este pessoal, para estes movimentos. Então, foram durante 21 anos, sim, de 64 a 85, de repressão política, né, da ditadura militar. E esses movimentos não deixaram de existir e nem deixaram de se manifestar.
ainda que de forma tímida, criando espaços nas igrejas, nos sindicatos, nos ambientes culturais, e na política dos períodos eleitorais. Então, eram, sim, atuantes, né, sem visibilidade, né, mas encaminhavam aí baixos assinados, faziam campanhas para candidatos de oposição e alguns se engajavam em organizações de esquerda. A gente pode ver que estiveram presentes nas campanhas da anistia, por exemplo, nas posições sindicais, associações de moradores, isso, como eu falei anteriormente, nas diretas já, né? E também na Constituinte de 88, estiveram nas ruas coletando assinaturas para emendas populares, percorrendo os corredores e gabinetes dos parlamentares eleitos naquele período de 87, porque em 88 foi então aí a Constituinte, e no Fora Collor. Então, nesses últimos, ou nesses curtos 30 anos de democracia, né, participaram com bandeiras próprias na Constituinte, e a gente vê hoje aí, né, que nós estamos vivenciando um momento delicado da nova etapa, né, ou seja, um teste de fogo para os movimentos sociais, como assegurar, né, e fazer avançar as conquistas de direitos, como também inserir aí de maneira robusta, né, pela democracia, né, e também pela ampliação das liberdades no Brasil. Então a gente sabe que já reduziram em governos como o do Temer as conquistas trabalhistas, né, tentaram aí criminalizar os movimentos sociais, investe na redução da maioridade penal, ataca o Estatuto da Criança e do Adolescente, afrouxa o Estatuto do Desarmamento, né, investe contra direitos e garantias sobre terras indígenas, quilombolas, e além do mais, a direita defende um Estatuto da Família, que é um retrocesso contra os direitos da população LGBT. Então a gente vê essas manifestações de xenofobias e homofobias, de intolerância religiosas que têm crescido de forma absurda, né? Assim como o ódio à política e a defesa do retorno da ditadura, né? As ameaças, agressões nas redes, nas ruas e nos locais de lazer, né? Não são fatos isolados, porque o ódio e a intolerância, elas estão presentes no dia a dia, nas redes, nas ruas, onde as pessoas expressam, né, e sinalizam aí os riscos que a democracia e os direitos humanos estão correndo. Então, assim, esse diálogo, ele deve ser assim fortalecido, porque permite o contraditório, né, permite que sejamos capazes de conhecer o trágico passado recente, né, e permite também encontrar saídas da legalidade, da democracia, né, e do fortalecimento e da democracia ou da democratização das instituições. Porque vale lembrar aqui, de tudo isso que eu falei, vale lembrar para você que está me assistindo agora que a cadela do fascismo, ela está sempre no cio. Então, a cadela que acaba de parir, dar à luz a um cachorrinho, né, a um bastardo, lembre-se, ela já está pronta, né, para parir outro. Portanto, a cadela do fascismo, ela está sempre no cio, como dizia Bertolt Brecht. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a cadela do fascismo, que está rodeando a todos nós neste momento. É isso. Se este conteúdo foi relevante para você, a única coisa que eu peço é inscreva-se no canal, deixe aí o seu like e compartilha. Tchau!